as suas criaturas, ou primícia das suas criaturas. Que quer nos falar esta palavra? Para entendermos este texto, esta palavra hoje, nós vamos começar no princípio. Criação. Palavra do Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 1, ela é bem clara quando diz: criou Deus. Criou. A criação, esse princípio que a palavra fala, é para nós, é para toda a criação de Deus. Foi para nós, para a sua criação, que aconteceu um princípio. A criação de Deus, o seu projeto original, em que o próprio Deus foi o designer, foi Ele que fez, que projetou, que criou, que moldou, que pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele é o autor de toda a criação. Então, amados, esse apresentado na palavra logo no início, em que o Senhor começa a criar todas as coisas, nós chamamos de plano original. É aquilo que Deus sonhou, que Ele projetou para que nós fôssemos. É o que o Senhor Jesus, quando nos ensina a orar, quando Ele falava com os seus discípulos, Ele ensinava que os discípulos orassem: Pai, que seja na terra como é no céu. Este é o plano de Deus. O plano do Senhor é que na terra fosse tão bom, tão agradável, o quanto é o céu. Então o plano original de Deus foi um plano perfeito, um plano bom. E nós vamos observar em uma leitura que a gente faz em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 até o 31. Quando o Senhor usa o escritor, que foi Moisés, ele vai descrever o seguinte: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, a imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento. E todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Agora aqui preste atenção. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Como era? Muito bom. E foi a tarde, a manhã e o dia sexto. Ou seja, o plano original de Deus, tudo que o Senhor fez, criou, tudo foi muito bom. Não era apenas bom, mas muito bom. Muito bom. Isso tudo foi o que Deus sonhou para todos nós. E aí estava o que? Adão, o primeiro homem, Adão e Eva,
era espécie de protótipo da criação, o original da criação de Deus. Porém, queridos, todos nós conhecemos muito bem a história. Esse projeto original de Deus, da sua criação, das suas criaturas, sofreu uma alteração, uma sabotagem. Este plano em que Deus criou para a vida do homem foi adulterado, foi mexido. Houve aqui uma alteração, um erro chamado o pecado, conhecido de todos nós. E a partir de então, todos que nasceram a partir do homem corrompido pelo pecado, eles vieram corrompidos por causa do pecado. E como pecadores, o homem perdeu o seu estado original, a essência, aquilo que Deus havia sonhado para a sua vida. E é por isso que eu queria declarar para muitos de nós que estamos sendo alcançados por esta mensagem, e que nós ouvimos muito por aí fora, as pessoas dizerem assim, que todos nós somos filhos de Deus. Mas a palavra mostra que não. Por quê? Por que o homem não é filho de Deus? Por que os homens não são primícias para Deus? Porque os homens são criaturas. Porque o homem, ele passou agora a se multiplicar a partir de um homem que foi corrompido pelo pecado, a partir de um erro que trouxe sobre ele uma alteração, e que esse erro, este chamado pecado, que significa errar o alvo, danificou a natureza humana, trazendo terríveis consequências sobre a vida humana. E aí o homem passou a viver errante, andando pelo seu próprio caminho, como diz o profeta Isaías, se distanciando cada vez mais do seu Deus, do seu Criador. Ele passou a desconhecer o seu Deus. Os homens passaram então a ser criaturas por causa desse erro chamado pecado. Adão, o primeiro homem, a Bíblia diz que através dele entrou o pecado no mundo, mas que através do último Adão, se referindo a Jesus Cristo, o homem agora, ele tem a oportunidade de ser liberto do pecado e voltar ao estado original para qual Deus o criou. Através de Cristo, os homens podem sim, agora, serem chamados filhos de Deus, porque creem no seu nome. Nós encontramos isso lá em João capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Vai dizer: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nem da vontade do homem, do varão, mas de Deus. Sabe quem são os filhos de Deus?
são aqueles que são nascidos de Deus. São aqueles que são nascidos a partir de Cristo. O versículo 16 desse mesmo capítulo de João vai nos falar o seguinte: que a todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Então, queridos, a partir de Cristo, com Cristo e em Cristo, Deus fez agora uma nova criação. Nesta nova criação, Cristo é as primícias. E é por isso que nós vamos chegar lá em Tiago, quando a palavra vai declarar que nós somos gerados por Deus, e agora nós podemos ser considerados como que primícia das suas criaturas. Agora, o que são primícias nesse culto especial, com o tema sobre primícia? O que são primícias? Primícias, queridos, são o melhor da colheita. Deus, Ele nos dá boas dádivas que geram frutos maravilhosos. E aqui vai ficar encaixado exatamente os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito de Deus na vida de cada cristão, que é o amor, que é a bondade, que é a paz, que é o domínio próprio, e aí vai. São essas maravilhas, essas dádivas que nós recebemos de Deus, pelo seu Espírito Santo, através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, é que nós podemos agora nos tornar como primícias, por causa dos frutos maravilhosos que são gerados em nós, pelo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Os que são regenerados, a palavra regenerados, ela vem de uma raiz de algo que já foi gerado, criado, mas que perdeu essa essência, e agora ele volta a ser regenerado. Ele volta a ser gerado novamente em Cristo. Ou seja, quando o primeiro homem perdeu a essência, a imagem, a semelhança, quando ele perdeu as características de filho de seu Deus, e passou a ser errante, passou a ser criatura, agora, através da regeneração, ele volta ao seu estado original, ao plano para qual Deus o criou. E ele torna-se as primícias de todas as criaturas de Deus. Isto significa que, dentre toda a humanidade, esses foram escolhidos e separados pelo Altíssimo, o Criador, o próprio Deus, para refletirem a sua imagem, para refletirem a sua glória neste mundo. Aleluia! Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Seria isso real? Há alguma dúvida em você ao olhar? Mas eu quero lhe dizer que Deus, Ele vai tirar um povo do meio de um povo. Ele tem sim os seus escolhidos, e os seus escolhidos são seus filhos, e os seus filhos têm características do Pai. Eles parecem com o Pai. E a epístola de Tiago vai nos falar e vai dizer: Jesus, Ele nos gerou, o próprio Deus nos gerou. Foi o próprio Deus que realizou, através da obra da cruz e do poder do Espírito Santo, essa obra de regeneração na vida humana.
Você crê? E este, queridos, é o maior milagre realizado pelo Espírito Santo. Talvez alguém pense que seja uma cura impossível, ou um morto ressuscitar, ou algo assim. Mas a maior obra que o Espírito Santo realiza na vida humana chama-se regeneração. É tornar esta pessoa uma nova criatura, é trazê-la ao estado original, ao plano de Deus, para o qual Deus o criou. Chama-se de o novo nascimento. Esse processo, queridos, ele inicia, ele começa quando a palavra de Deus, a palavra da verdade, ela chega no coração, no íntimo de cada pessoa, e esta pessoa recebe esta palavra. Está lá em 1 de Pedro capítulo 1 e o versículo 23. A palavra de Deus vai nos falar, sendo de novo gerados. A palavra de novo gerados é a mesma palavra que regenerado. Sendo de novo gerados, quem foi? Uma vez nós fomos gerados, perdemos esse estado original, essa essência, por causa do pecado. Mas sendo de novo gerados, não da semente corruptível, não. É o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, necessário te é nascer de novo. E ele pergunta, mas como posso eu nascer de novo já sendo velho? E ele não entendia essas coisas. E o Senhor vai dizer, tu precisa nascer da água e do Espírito. Não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. É o que Jesus falou para os seus discípulos: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra de Deus, queridos, ela é poderosa. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele realiza uma obra gloriosa na vida humana. Ele faz uma limpeza, uma transformação, uma mudança na vida humana. Primícia das suas criaturas, ou criação, é voltar ao plano original de Deus. Ao plano original de Deus para a vida humana. Que são? Quais são alguns desses quesitos que a Bíblia vai citar? Quem são estes? São aqueles gerados segundo a palavra de Deus, segundo a sua vontade. Quais são as características? Andam em santidade e piedade. Comece a observar e a ouvir aonde você se encaixa. Andar em santidade e piedade faz parte da obra que o Espírito Santo realiza em cada pessoa. Como são esses tais? São honestos, são verdadeiros e são sinceros. São nascidos de novo da água e do Espírito, como diz a palavra. A palavra diz que esses são luz e sal da terra. Foi o que Cristo falou: vós sois luz do mundo e sal dessa terra. A palavra de Deus diz que estes tais são de Deus, e o maligno não os toca. Esses tais andam na contramão desse mundo, andam em
em contraste, em oposição, na contramão deste mundo. Seguem as leis do céu e não os costumes da terra. O mundo os aborrece, o mundo os odeia. São guiados, são norteados, direcionados pelas verdades de Deus. Estes tais são abrasados pelo poder do Espírito Santo. Tem intimidade, tem vida de oração, tem amor pela palavra, tem dependência de Deus, tem dependência e desejo de estar na presença do seu Deus, o seu Criador, Senhor e Pai. Por isso esses são chamados filhos de Deus, porque fazem a vontade de Deus. Os religiosos da época de Jesus, eles se denominavam filhos de Deus, filhos de Abraão. Mas o Senhor increpou sobre eles e dizia: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas o modo de vida de vocês é totalmente diferente. E Jesus declarava perante eles: vocês são filhos do diabo. Porque se fossem filhos de Deus, se fossem filhos de Abraão, vocês praticavam as obras de Deus. Você está vendo aqui uma diferença? Os filhos de Deus são nascidos de novo, são uma nova criatura, faz parte de uma nova criação, porque são regenerados, e esses têm a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ser fiel, é ser verdadeiro, é andar na verdade. Esses são considerados as primícias das suas criaturas ou criação. Significa que Ele nos chamou vermos segundo a sua vontade, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Ele nos chamou para sermos testemunhas do seu grande amor e graça neste mundo. Foi para isso que Ele tem nos chamado, para sermos como primícias das suas criaturas. Aleluia! Bendito é o Deus Todo-Poderoso. Talvez você já ouviu falar muito sobre isso, essa palavra primícia, e para alguns até não soa muito bem na cabeça. É como se alguém estivesse com uma tentativa de arrancar alguma coisa de você. Mas você precisa entender o real significado e a importância, e de quando o Senhor, usando os homens de Deus para escrever, nos fala dessa forma, que nós somos como primícias das suas criaturas. Você é. Significado de primícias na Bíblia é o primeiro. Quer dizer que Deus está em primeiro lugar. O cristão, ele
deve se colocar na presença de Deus como primícia. Sim, é uma espécie de essência voluntária de um coração agradecido, de alguém que reconhece tudo o que Deus tem feito por ela. Toda a sustentação, todo o cuidado e a maior bênção que Deus tem nos outorgado é porque nós estávamos perdidos, longe do plano de Deus, e através do seu grande amor, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz, vituperado, escarnecido, humilhado, zombado, chicoteado. Zombaram dele colocando em uma cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Zombavam, dizendo: tu é o rei dos judeus. Ele suportou tudo isso, sendo o grande autor dessa criação, sendo o Senhor e dono de tudo. E a maior bênção que Deus fez na nossa vida foi ter mudado a trajetória de todo aquele que crê, porque todos estavam caminhando para a perdição eterna, sem Deus e sem salvação, perdidos, distantes do seu Criador. Mas através de Cristo, que chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou o Senhor e Salvador vosso, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, o enviado para salvar o seu povo dos seus pecados. Aquele que se submeteu à morte e morte de cruz, para que você, olhando para Ele, cresça. E através da sua fé, da sua crença, você pudesse receber a maior bênção, a salvação. E hoje você poder usufruir de se considerar, de se sentir e de tomar posse e poder dizer: eu sou primícia da criação de Deus. É o primeiro. E isso aqui faz parte da pedagogia de Deus para nos ensinar. Ofertar a sua vida, os seus primeiros anos, o primeiro de tudo que você é e do que você tem. Tire o primeiro para o Senhor. Deus não aceita resto, sobra, mas as primícias pertencem ao Senhor. Isso é difícil para você entender? Para mim não é. Porque o Senhor, Ele merece. Porque Ele nos deu a primícia em primeiro lugar. Cristo, a primícia dos que dormem. Cristo, a primícia da ressurreição. E é por isso que nós somos considerados como primícia. É o primeiro fruto de um coração agradecido.
é o primeiro de alguém que tem consciência, entende que todo dom perfeito, que toda dádiva, que toda bênção vem de Deus. Tiago vai dizer: não erreis, meus amados irmãos. Cuidado. Cuidado você que continua se tornando resistente à palavra de Deus, que se acha muito sábio aos seus olhos. Não erreis, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Versículo 17. Toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Tudo que tu tem vem lá do alto. Esse dom, essa habilidade, desce lá do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável, Ele não muda, e nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Precisamos reconhecer que Ele é o Criador de tudo, Senhor de tudo, e que não há nada como Ele. Ele está acima de todas as coisas, e tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem dEle. Aleluia, bendito é o Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo 13, do versículo 1 ao 2, só para a gente dar aqui uma pincelada, em alguns versículos que falam sobre primícias. Êxodo 13, do 1 ao 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito. Hein, irmãos? Consagra-me todo primogênito. Tudo que é primeiro, irmãos, não é nosso, é de Deus. Tudo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Quem disse foi o Senhor. Vamos para Êxodo capítulo 13, o 11 ao 15. O mesmo capítulo 11 ao 15. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás, separarás para o Senhor tudo ou todo o que abrir a madre, e todo primogênito dos animais que tiverem, os machos serão do Senhor. Porém todo primogênito da jumenta resgatarás com cordeiro, uma troca. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã, presta atenção, quando teu filho amanhã perguntar: que é isso? Sabe por que muita gente se engancha e há tanta polêmica e há tanta desconfiança? Porque falta o ensinamento. Amanhã, quando teu filho te perguntar: o que é isso? Por que se faz isso? Responder-lhe-ás: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até os primogênitos dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Então era necessário ensinar para as gerações. Lá em Levítico, no capítulo 23, tem muito, irmãos, tem muito texto. Se eu fosse escolher textos, é demais. Levítico 23, do 9 ao 11, vai nos dizer o seguinte:
falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega. O que é que significa isso? Colheita. Quando vocês colherem a cega, tá? Então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Qual era o seguinte dia do sábado? O domingo, o primeiro dia da semana. Esse seria um dia especial em que eles fariam isso. E eles fizeram isso por gerações após gerações. Festa das primícias, que por último nós conhecemos como festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa das primícias, onde traziam as primícias ao Senhor. E tudo isso era um plano, um ensinamento, para que o seu povo entendesse que o Senhor, Ele deve estar em primeiro lugar na vida do cristão. Para sermos agradecidos a Deus com a nossa vida e também com os bens que Ele nos dá. Amém, queridos? Sermos agradecidos a Deus pela nossa vida, por tudo que Ele tem feito por nós, e sermos agradecidos também com os bens que Ele tem nos dado. Isto é um plano, sempre a Ele o primeiro de tudo que temos e que somos. Deus, Ele merece o melhor de cada um de nós. Ele merece, ao amanhecer, o teu primeiro pensamento seja o Senhor. Ao amanhecer, a tua primeira atitude seja diante dele expor um coração agradecido pela noite que ele te concedeu, e você acordou são e salvo, com saúde, com boa consciência, para mais um dia. Dobra os teus joelhos, ora e agradece ao Senhor, porque Ele é o Deus que tem guardado, porque Ele tem estado com você, até na hora que você dorme. Ele está te dando livramento, viu? Quantas pessoas são acometidas durante o sono de enfermidades, mas o Senhor, Ele tem guardado a sua vida. Agradeça ao Senhor com a sua juventude. O tempo que você veio para Cristo, não importa em que época, mas dedique-se ao Senhor. Dê a Ele o teu coração, a tua vida. Dedique-se a Ele como primícias, e coloque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, em tudo que você for fazer. Você que é jovem, você que é criança, que é adolescente, dê a Ele os teus primeiros dias, dê a Ele a tua juventude. Você não vai perder nada, você só vai ganhar. Dê a Ele a força da sua juventude, da sua inteligência, da sua força, da sua saúde. Dedique-se ao Senhor. Dê a Ele como primícias, porque Ele merece tudo o melhor de cada um de nós. Não deixe para dar o depois, como fez Caim, que ao cabo dos dias, depois que passaram muitos dias, depois que ele já comeu da colheita, depois que ele já mexeu na colheita, depois que ele já tirou o primeiro para ele, aí ele vai deixar o último tempo para
o que sobrar para o Senhor. Deus, Ele não merece isso. Ele não recebe isso. Ou Ele estará entronizado no teu coração, na tua vida, ou Ele não estará em lugar nenhum. 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 20 ao 22 ao 23. 1 de Coríntios capítulo 15 diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos já conversar, sente ali, moço. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória para a vida eterna. Escute. E a nossa garantia é que um dia todos os salvos ressuscitarão primeiro. Todos os salvos ressuscitarão primeiro. Amém? Essa é a grande garantia. Porque a ressurreição de Cristo, amados, nos dá essa garantia. Porque Ele é as primícias. E a garantia que os que são de Cristo, na sua vinda, ressuscitarão primeiro. Tudo primeiro, está vendo, irmãos? É por isso que nós somos as primícias das criaturas de Deus. Aleluia! Assim como as primícias representam toda a colheita, e assim como as primícias santificam toda a colheita, nós somos a primeira grande colheita de Deus. A Bíblia declara que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os irmãos, façam uma oração nesse rapaz. Ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo serão como primícias na ressurreição, para a vida eterna, para estarem para sempre com o Senhor. Esta é a grande garantia, que assim como Cristo ressuscitou, todos que estão nele e que morreram com ele, também ressuscitarão na primeira ressurreição. Por isso as pessoas que são salvas por Jesus também são chamadas de primícias. Vamos voltar para Tiago capítulo 1 e versículo 18. Tiago capítulo 1 e versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Está vendo? Foi pela vontade de Deus que nós somos gerados pela palavra do Senhor. E o Senhor nos fez, nos tornou como primícia das suas criaturas. Porque nós somos uma nova criação em Cristo. Em Cristo nós somos uma nova criatura. As coisas velhas são passadas, e a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo. Da mesma maneira que as primícias eram dedicadas a Deus,
e que as primícias são dedicadas ao Senhor, Jesus, toda a sua igreja, todo o seu povo, que são considerados como primícias, devem ter uma vida dedicada a Deus. Já não vivemos mais para o pecado, amém, queridos? O pecado já não tem mais poder, já não tem mais efeito sobre a nossa vida. O pecado na vida daqueles que são nascidos de novo, que são uma nova criação, pode acontecer por um acidente, mas não pecamos voluntariamente. Não há mais prazer no pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre essa nova criação de Deus, que é a igreja do Senhor. Nossa vida, tudo o que somos e o que temos, e ainda vamos receber de Deus, tudo pertence a Ele. Fomos escolhidos como primeiros frutos dedicados a Ele, a Deus, escolhidos para servirmos a Ele em espírito e em verdade. E é por isso, querido, que o cristão, ele precisa entender que ele tem uma grande responsabilidade nessa terra, que é de representar bem o Evangelho de Jesus Cristo, que é de andar conforme a sua palavra, porque você é uma carta escrita para o mundo, para que o mundo possa olhar para você e testificar que verdadeiramente você é filho de Deus, que verdadeiramente você é filha de Deus, porque você crê no nome do Senhor, porque você é uma pessoa que está totalmente governada pela palavra de Deus, pela lei de Deus, pela cultura do céu. Você já não anda mais segundo o curso deste mundo, pelo que esse mundo faz, pelo modismo desse mundo, como este mundo age, mas você anda segundo o céu. É por isso que você é diferente. Alguém já olhou para você e disse que você é diferente? Se alguém ainda não falou isso, você precisa se preocupar. Se alguém ainda não olhou para você e disse assim: você é um dos tais, você precisa se preocupar. Porque as primícias para Deus são aqueles que o próprio mundo vai testificar e vai dizer: você tem uma luz gloriosa na sua vida. Você tem um sabor diferente, que é o sal da terra. Você tem algo especial. É muito bom estar perto de você, conversar com você. Você representa bem o Evangelho de Jesus Cristo. Podemos olhar para você e ver a imagem e a glória de Deus bem estampado no seu rosto, porque você tem intimidade com esse Deus. A intimidade que Moisés tinha com o Senhor era tanta, que a Bíblia diz que quando Moisés descia do monte, o seu rosto resplandecia. A glória de Deus, o poder, a glória do Senhor, por causa da intimidade, do tempo que ele passava a sós com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, não há muita dificuldade para você entender o que é primícia. Você só precisa aceitar.
e não resistir aos ensinos da palavra do Senhor. O Senhor, Ele quer nos ensinar através da sua palavra a sermos desprendidos desse mundo, do material, do físico. O Senhor quer nos ensinar que nós precisamos aprender a depender dEle. O Senhor quer nos ensinar a termos um coração desprendido e voluntário, um coração agradecido e ter o entendimento que Ele merece o melhor de cada um de nós. E quando nós partimos por esse entendimento, nós passamos a buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino a qual você pertence. Você não está mais no reino das trevas. Você é primícias de Deus. Você saiu, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. E agora, a grande necessidade de cada um de nós é buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça é praticar tudo isso aqui que nós falamos: a santidade, o amor, é praticarmos as obras do Espírito Santo e não as obras da carne. As obras da carne, elas já não têm mais domínio sobre a nossa vida. Você já não é mais direcionado, guiado pelas obras da carne. As obras da carne já não fazem mais parte da sua vida, porque você é como primícias para Deus. A primícia é o melhor, é o que mais agrada, é o primeiro. É você tirar o primeiro e dedicar a quem merece. É Deus olhar para você e se agradar de você. É Deus olhar para você e dizer: este servo, esta serva é bom e fiel. Você imagine o coração de Deus olhar para você e se agradar de você. É o Senhor aceitar a sua face. É o que o versículo fala lá, onde a gente leu, lá em Levítico. O sacerdote movia o molho das primícias. Para quê? Para que as pessoas que levavam essa oferta fossem aceitas perante o Senhor. É o Senhor se agradar de você. É Ele olhar do céu e se orgulhar de você. Aonde você está, lá na repartição que você trabalha, lá dentro da sua casa, lá na rua onde você passa, no bairro que você mora. É o Senhor olhar para você e poder dizer o que Ele disse de Jó: tu viste meu servo Jó, como ele é fiel e justo e se desvia do mal? Olha o coração do Pai. Ele bate forte quando Ele olha do céu e vê as suas primícias, das suas criaturas, dessa nova criação em Cristo Jesus nosso Senhor. É um povo diferente. É o povo que vai morar no céu. É um povo que os irmãos cantavam há tempos atrás. Aonde está esse povo barulhento? Era aquele povo da oração.
era o povo do círculo de oração, era o povo da consagração, era o povo do culto da doutrina. Mas hoje, para você juntar crente, você tem que fazer festa. E tem que ter comida. Isso é uma vergonha para nós. O Senhor, Ele quer um coração agradecido. O Senhor, Ele quer que eu e você venha reconhecer a sua soberania. Que Ele é o teu Pai. Ele não deixa faltar o sol, não deixa faltar a chuva, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar o vestir, não deixa faltar o calçar, o teto, a cama para você repousar, o livramento todos os dias no vai e vem. O Senhor, Ele tem cuidado de você. Então aprenda a primiciar o Senhor com a tua vida e com os bens que Ele tem te abençoado. Aprenda a entender que esse é o maior privilégio da sua vida, porque o que Ele tem te abençoado, você tem sido aquela pessoa que tem financiado o crescimento do seu reino e da sua obra aqui nessa terra. Também, e é por isso que o pastor, quando leu aqui para recolher, muito conhecido dos irmãos, ele leu lá em Provérbios 3, 9 e 10. Honra ao Senhor. Com a fazenda, fazenda é aquilo que tu tem, aquilo que Deus tem te dado. E com as primícias de toda a tua renda. Tem gente que pensa assim: não, Deus só quer o meu coração. Amém. Mas é um coração fechado, egoísta, que não compartilha, que não se desprende, que impede as bênçãos de Deus. Aonde estão as primícias do Senhor? O primeiro é para Ele, a tua renda. E Ele promete encher os teus celeiros. Viu? Ele promete encher os teus celeiros, no versículo 10. Mas você não deve fazer isso só para ter celeiro cheio, não. Não é assim que funciona. Inclusive, irmãos, falando de primícia para sacerdote, eu não quero ninguém me dando primícia. Por favor. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Ninguém traga primícia para receber a bênção. Não é troca, não é barganha. É a honra ao Senhor. As primícias, elas são a honra para o Senhor. É o primeiro, é o melhor. Porque Deus te fez o primeiro, Deus te tornou melhor, Deus está te aperfeiçoando, tu está tomando a estrutura, a estatura de varão, de varoa perfeita. Deus está te aperfeiçoando dia após dia, te tornando melhor para a honra e glória do nome dEle. Ele te fez primícia das suas criaturas. Então, quando você traz uma primícia, você está honrando ao Senhor. Quando você louva e adora a Ele de todo o coração, você está honrando
ao Senhor. Quando você decide vir prestar a Deus um culto, você está honrando ao Senhor. Quando você levanta no primeiro dia da manhã e se dedica ao Senhor, você está honrando ao Senhor. Oh, aleluia, vamos ficar de pé. Honrar ao Senhor é tudo que o Senhor quer. Porque aí o sacerdote, ele vai mover o molho, ele vai mover o feixe e vai lançar uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus projetos, sobre os teus negócios. E a bênção do Altíssimo vai repousar sobre a tua casa. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Nós vamos já orar, mas vamos louvar ao Senhor nesta hora. As irmãs prepararam o louvor, pastor. Já. Vamos louvar ao Senhor.